Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no ar pra gente fofocar sobre tudo o que tá acontecendo dentro da casa mais vigiada do Brasil. Então antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês para deixarem seu like pra mim aqui embaixo. Ele é super importante pro crescimento do canal. Por favor, deixa seu like. Sua internet tá paga mesmo, o like é de graça, o resto é de graça. E claro, também se inscrever no canal se você é novo por aqui, assim você não perde mais nenhum vídeo que tá vindo por aí. Então, bora lá. E finalmente o temido Quarto Branco voltou para essa temporada histórica. Eles já estão resgatando alguns monstros e algumas provas de temporadas passadas. E o Quarto Branco, como foi prometido logo no início da temporada, ele realmente voltou. E a Ivy, que foi quem ganhou o anjo, ela colocou o Prior no Quarto Branco. E a escolha do Prior não agradou muita gente, e até mesmo a mim, que surtei, gritei. Acho que o prédio inteiro ouviu na hora que o Prior escolheu a Manu e a Gisele. E eu falei, não, gritei assim, acordei o prédio inteiro. Enfim, a escolha dele não agradou muito o pessoal também no Twitter, na hora que eles fez a escolha. Porém, depois, todo mundo amou a escolha do Prior para o Quarto Branco. E chegando lá, o Thiago falou com eles, falou que quem apertasse o botão estava automaticamente no paredão e os dois livres do paredão, só que eles não estão imunes. Se ninguém apertasse e ficasse lá até o fim do castigo do monstro, os três estariam no paredão. E, enfim, jogaram eles lá no quarto, o quarto mexia o teto, né? Ele subia e descia. Na hora que ele descia, ele dava pé pra Manu, mas não dava pé pro Prior e nem pra Gisele. E por lá, o pessoal achou que ia comer solto, tiro, porrada e a bomba, apesar da Gisele já estar ali meio que em harmonia com o Prior. Não ocorreu no começo um pouquinho, eles acabaram discutindo de novo sobre o assunto das estalecas por conta do Daniel tomar punição e o pessoal ficar passando a mão na cabeça dele. Então o Felipe falou a opinião dele de novo, falou que todo mundo fica passando a mão na cabeça dele, do Daniel, e ninguém repreende e ele não vai no paredão nunca por isso. Daí a Manu chegou a falar pra ele que ela não ia colocar o Daniel por isso, mas daí o Felipe rebateu falando que se fosse ele isso seria um motivo de voto nele. E aí eles começaram essa discussão, uma breve discussão que também acabou rápido, foi muito passageiro essa discussão. E como vem acontecendo durante a semana, desde o paredão passado, acho que desde a semana passada, que a Gisele fica ali dando umas indiretas no Prior. Na semana passada ela falou assim que ela não gostava do jogo do Prior, né? Na segunda-feira, lembra que eu fiz um vídeo falando sobre isso? Vou deixar nos cards aqui em cima. A Gisele falou que não gostava do jogo do Prior, mas que do beijo dele ela gostava. E minha gente, na hora que entrou nesse quarto branco, ela continuou flertando com o Felipe Prior. E aí ela ficava assim pra ele. Ela perguntava do beijo dele, ela falava do beijo dele, queria saber da vida amorosa dele. E aí teve uma hora que ela levou a Web à loucura quando ela falou assim, será que a minha sogra vai gostar de mim? Aí o Felipe falou assim, sogra? Que sogra? Eu nem namoro. E só que ele fica vermelhinho, porque ele fica com vergonha quando ela fala essas coisas. E aí todo mundo ficou nessa Gisele. E aí ela ficou aqui assim, ó, nele. Ela catou e perguntou para ele se ele queria companhia para dormir de conchinha, que ele chamou ela porque ele não consegue ficar longe dela e era uma oportunidade deles ficar junto. E a Gisele passou a noite aqui assim, o tempo que eles estiveram no quarto branco, ela passou a noite aqui assim no ouvido dele. E minha gente, olha, hoje sábado, que esse vídeo vai estar no ar, eu também tô gravando, eu tenho certeza que eles vão ficar na festa. Tenho absoluta certeza que vai rolar pelo menos um beijinho na festa. Quase rolou ontem, eu já falo disso mais pra frente. Mas eu tenho certeza que nessa festa de hoje, eles vão acabar se pegando. Eu espero, gente, porque imagina, os dois estão com torcida muito forte, os dois juntos, eu acho que tem potencial pra chegar na final. Enfim, é só uma especulação. Assim como eu achava que a Marcela ia chegar na final, enfim... E tá aí presa no meio do caminho. Só especulações. E a Manu, no meio de tudo isso, tava se divertindo bastante. A Manu não tava nem um pouco chateada, nem um pouco estressada de estar naquele quarto. Até porque o teto não ficava numa posição favorável para ela. A Manu tem o meu tamanho. A Manu tem 1,5 m, então ficava
de boa pra ela. E aí chegou o jantar pra ele, o Prior tava comendo melhor do que ele tava comendo lá na xepa, porque faz 1500 anos que ele está lá na xepa. Na verdade, ele entrou na 5ª semana na xepa, mais de um mês, e lá no quarto branco ele tava comendo melhor. Isso até virou assunto lá. E durante o jantar, a Manu e a Gisele resolveu dar uma aula de feminismo para o Prior. Pra quem não sabe, no começo da temporada, a Manu falou que ela ia votar por sororidade no Prior, ele perguntou o que era, e ela falou assim, lá fora você aprende. Mas dessa vez ela resolveu ensinar sobre o que era feminismo, e para exemplificar, a Gisele começou a usar uns exemplos dos primos dela com ela, enfim. E aí ele falou que estava disposto a aprender mais a cada dia mais com ela, e que ele estava lá aprendendo tudo que elas tinham para dizer para ele, surpreendendo todo mundo, né? Porque todo mundo acha não, né? Ele é machista, e aí ele ter dado essa abertura para aprender, ele ganhou um pontinho a mais com o pessoal aqui fora. Então, foi muito legal a conversa delas com ele nesse quesito de ensinamento. Foi muito legal, espero que sirva para abrir um pouco a cabeça daquele menino, né? Quem sabe? Enquanto eles se divertiam dentro do quarto branco, o pessoal lá fora recebeu um cooler com petiscos e tudo mais, e eles começaram a especular o que estava acontecendo lá dentro. A Ivy, ela estava se sentindo muito culpada por ter chamado o Prior, daí automaticamente o Prior chamou as amigas dela, então ela começou a se sentir muito culpada. O Pyong falou assim, será que eles estão discutindo? E aí as meninas não concordaram, falaram que não, e aí até uma virou e falou assim, eles vão voltar melhores amigos. Melhores amigos eu não sei, mas que os 3 voltaram. Os 3 são agora literalmente amigos. Se a Gisele já estava próxima dele, agora ela tá mais próxima ainda. Thelminha, você não erra uma. E aí, minha gente, que foi quando o quarto branco começou a ir de ladeira abaixo, quando o Boninho deve ter falado assim, o que eu fiz da minha vida. Enfim, eles começaram a especular, apertar o botão. O Felipe tá indo pro paredão desde 1500 também. Todo paredão ele já sabe que ele tá, ou ele paga imunidade ou ele tá no paredão. Isso já é uma certeza. Ele sempre vai estar no paredão até ele sair de lá, ou até que aconteça alguma coisa muito louca lá dentro. Mas o Felipe sempre vai estar no paredão. E por ele sempre já estar no paredão, ele pensou assim, vou apertar esse botão, né? Porque o Pyong já vai me indicar mesmo, já que o Pyong é o líder. E aí ele falou assim, no paredão eu já estou, mesmo voltando. Você quer apertar ou não? Simplesmente eu sou doido. Ele falou assim pra Manu, que então, por ele pode apertar quando não pode apertar. Ele voltando ou não voltando, ele vai estar no paredão. Isso eu acho que vai. Sendo pela casa, sendo pelo Pyong, ele vai acabar indo por esse paredão, como foi em todos os outros e escapou por sorte divina. Enfim. E aí a Manu começou a especular, apertar o botão também. E aí a Manu começou a especular também, falou assim, se ninguém apertar, eu também já vou estar no paredão. Então eu vou apertar. Ela falou assim, aperta agora, já estão no paredão de qualquer forma. Isso não vai mudar nada. Mas e se eu der a imunidade pra vocês? Aí a Manu tava pensando que se ela apertasse, os 2, quando ficassem livres, seriam imunes. Mas até então o Thiago não falou nada. O Thiago falou que os 2 poderiam ser votados normalmente pela casa. Então eles não têm imunidade. Só que a Manu e o Prior e a Gisele não sabem sobre isso. Então aí que eles começaram a especular a apertar, já que eles estavam na merda. Eu acho que esse foi o erro do Boninho. Ele tinha que ter colocado uma punição pra quem apertasse, mas uma punição não tá no paredão. Ali era ou você tá no paredão ou você tá no paredão. Então, por que ia ficar lá sofrendo lá dentro? E aí, minha gente, veio uma proposta indecente da Manu pra que ela apertasse o botão. Ela falou que apertaria o botão caso o Prior e a Gisele beijassem. Mas não era um beijinho ou selinho. Ela tava insistindo, falando que ela queria um beijo, aquele de VT, daquele VT maravilhoso de romance, aquele beijão de língua. E ela falou, se vocês derem esse beijão de língua digno de série, ela falou assim, eu aperto esse botão. E aí a Gisele já topou, acho que a Gisele topava já desde o primeiro momento que ela entrou na casa, no quarto branco com ele. Então a Gisele foi lá, safadinha, escovar os dentes para dar um beijo no Prior. E aí o Prior meio que tipo, não quero, mas topou também dar o beijo e também foi escovar os dentes, mas a Manu não esperou o beijo coisa nenhuma e apertou logo o botão e saiu de lá de dentro. Dando assim menos de 24 horas de confinamento dentro do quarto branco, fazendo com que o quarto branco fosse flopado. Das outras edições, quando teve o quarto branco, alguém de lá saía direto para sua casa, era eliminado do programa. Então eu acho que faltou esse tipo de punição, uma punição mais severa, ou eles não soubessem nada, tipo, o que acontece se eu apertar o botão?
Tipo, o que aconteceria? Então eu acho que faltou esse mistério ou uma punição mais severa para que o quarto branco não flopasse. E por conta desse flop, o Boninho virou piada nas redes sociais. Na hora que eu acordei, era umas 7h30, o Boninho estava em 7º lugar dos assuntos mais comentados do Brasil, exatamente por conta disso, porque flopou. Foi engraçado? Foi, mas flopou. Eles tinham que ter ficado lá no mínimo até domingo, entendeu? E aí eles chegaram na casa e se juntaram com a galera, contando tudo que estava acontecendo lá dentro, tudo que aconteceu, que eles viraram amigos, enfim, tudo mais. E aí a Manu também contou que o Felipe estava querendo apertar o botão, já que ele estava no paredão de qualquer forma, então a Manu contou isso pro pessoal. E aí lá o Felipe surpreendeu falando assim: foi engraçado, a Manu não dá, maior comédia, morri de dar risada. Então o Felipe falou isso pro pessoal da casa, falando que adorou a companhia da Manu. E aí, minha gente, depois que o Prior entrou no quarto branco, o Babu ficou sentado do lado do Big Fone, ele chegou até a chorar, enfim, mas ele ficou lá sentado por muitas horas e depois o Babu explicou o motivo dele ter ficado lá. Quando o Prior chegou, ele falou que ele ficou sentado esperando o Big Fone tocar, porque ele achava que o Big Fone ia tocar falando assim, tire alguém de dentro do quarto. E ele surpreendeu falando que não tiraria o Prior de dentro do quarto, porque ele queria ver o romance entre Gisele e Prior. A casa inteira está empenhada nesse romance. Então ele tiraria a Manuzinha. Ele falou assim: desculpa, Prior, mas eu vou ter que tirar a Manu. Rola um clima aí. Se referindo a Gisele e o Prior, né, minha gente? Até o Babu tá fazendo. Todo mundo, a casa tá empenhada. Vamos se empenhar também. Gisela já acabou há muito tempo mesmo, né? Fazer o quê? E aí, em certo momento, a Marcela foi conversar com a Gisele, falando... E a Gisele contou das atitudes do Prior, que ele tava de boa lá na casa, lá no quarto, enfim. E aí a Marcela falou que isso não mudaria nada, porque o Prior continua querendo a cabeça da Gisele. E a Marcela afirmou que enquanto o Prior quiser a cabeça da Gisele, ele vai ser uma opção de voto pra ela. Então ela falou assim: pra mim ele vai continuar sendo a minha opção de voto. Eu só vou sossegar quando ele parar de querer a cabeça da minha amiga aqui dentro. Então, segundo a Marcela, esse paredão, na hora que se o Prior não for votado pelo Pyong, ela vai sim votar nele pra ele ir pro paredão. Provavelmente ele vai. Enquanto a Marcela continua com a sua opção de voto do Prior, a Manu, que já não estava votando, que queria colocar o Guilherme lá no paredão, fazia um tempinho, ela afirmou que a gente não sabe, na verdade, se foi uma brincadeira dela ou se ela tá falando de coração mesmo, que ela não votaria no Prior nessa semana. Ela falou assim: arranjem um novo vilão, não voto mais no Prior, não tem voto, vocês que lutem. Ela falou assim e o Pyong estava lá. E eles ouviram tudo dessa opção de voto da Manu, falando que talvez agora, a gente não sabe, como eu disse, se é verdade ou não, que ela não votaria no Prior, mas eu acredito do fundo do coração que ela não vai votar no Prior, a não ser que a Ká esgote as opções de votos dela. Mas eu também acredito que ela não vai votar nele. Por enquanto, né? Porque é recente o quarto, o confinamento que eles ficaram ali. Mas nunca se sabe. O Prior é explosivo. E aí, por fim, pra gente finalizar, o Prior também se surpreendeu com a Manu e falou que achava ela muito divertida, que morreu de dar risada a noite inteira, o tempo que eles ficaram lá. Ele falou assim: ela é muito louca. Na realidade, ela é chata, mas ela é legal. E chata. Ele falou assim, surpreendendo o Babu. E minha gente, esse trio, pra mim, é que assim, a Manu é muito VTZera, mas a Gisele e o Prior pra mim tá na final. Não sei o que vai acontecer durante essa semana, mas eu espero que os dois pelo menos vão até a reta final e que o grupão comece a se desfazer. Eles têm que começar a votar, se votar entre eles, entendeu? Porque tá tudo muito fechado, tá tudo muito óbvio. Eu quero ver o que eles vão fazer, em quem eles vão votar. Eles vão ter que se dividir em subgrupos para poder começar a se votar, porque eles são amigos, eles não estão se votando até agora. Então eu quero ver quando o bicho começar a pegar em quem eles vão votar, entendeu? Vamos ver se daí, quando eles não tiverem opção, se as estalecas que o Daniel anda perdendo não vai ser motivo de perder pro paredão. Vamos aguardar. Bom, é isso, meus amores. Um super beijo. E até o próximo vídeo.